Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, a mais um study vlog. Hoje eu vou fazer um pouquinho do meu TCC com vocês, contar um pouquinho de como que tá esse processo. E, gente, pra ser bem sincera, papo entre os amigos aqui do canal, fiquei pensando muito tempo se eu gravaria ou não esse study vlog, porque eu tô aqui por mera obrigação pra fazer esse TCC. Eu tô numa onda de desânimo, assim, enorme com a faculdade. Provavelmente quem é assíduo aqui do canal, quem acompanhou os outros vídeos, tá mais ou menos a par do que tá acontecendo na minha vida estudantil, né? Então esse é meu último semestre, é o semestre dos meus sonhos, onde eu ia fazer a formatura solene, a colação de grau, onde eu ia ter toda a questão da homenagem dos professores, das fotos, o TCC e o meu estágio. Tá tudo assim de ponta cabeça. Eu tô recebendo muitas notícias que estão mexendo com o meu psicológico e eu não tava preparada para passar por isso agora, no meu último semestre. E, enfim, já chorei bastante no final de semana. Eu tô numa bad vibe com a faculdade, tá sendo um momento bem delicado pra mim, mas, né, eu sempre falo que a gente tem que ser persistente, que a gente não pode deixar a peteca cair. E daqui 2 dias eu tenho orientação, então eu tenho que entregar alguma parte, alguma coisa do meu TCC, e eu não tô com a mínima vontade, eu não gosto nem de pensar na faculdade, pra ser bem sincera. Nesse momento eu tô vivendo um luto, eu acho, mas pra resumir aqui bem rapidinho, eu quero ainda fazer um vídeo específico sobre isso, mas então eu não vou mais poder voltar pro hospital. E eu sei, gente, eu fico muito sentida aqui pelo canal também, porque eu recebi muitos comentários naquele vídeo que eu conto sobre o estágio em farmácia hospitalar, de ai, Lari, que bom, agora você vai falar um pouquinho sobre a farmácia hospitalar, porque eu só tive uma disciplina, eu não tenho muita base. E não vai ser nesse semestre que eu vou ter, infelizmente é meu último, aliás, estágio da graduação, e eu não vou mais poder voltar para o hospital por motivos óbvios da pandemia. Então, nessa altura do campeonato, estamos aqui quase em maio, eu tenho que procurar outro local de estágio, outra área, e não sei como eu vou ter que me virar para cumprir as 405 horas para conseguir me formar, sabe Deus lá quando que eu vou ter a minha formatura, a colação mesmo, né? Então eu queria fazer esse desabafo para vocês conseguirem entender um pouquinho da situação que eu tô passando. Não tá legal, não tô nada motivada, mas não é por isso que eu não vou entregar meu TCC, que eu vou me largar nesse momento, né? Então eu vou gravar esse study vlog para compartilhar com vocês um pouquinho dessa energia ruim. Me desculpem por isso, mas eu sei que às vezes é bom a gente ver que as pessoas na internet, que as pessoas que a gente assiste, enfim, também passam por momentos delicados. Então é isso que eu quero trazer para vocês, tá? Então agora eu vou tentar me animar um pouquinho e vou iniciar meu TCC. Então, tô aqui no meu quarto, com o computador apoiado na minha penteadeira e como eu não tô muito na vibe, enfim, eu não queria ir pra um local diferente, enfim, mas pra não ficar na cama, porque eu sei que eu não rindo, sentei aqui, mesmo com as minhas maquiagens, enfim, e é aqui que eu vou fazer meu TCC. Então, deixa eu abrir ele aqui com vocês pra gente ir conversando um pouquinho. E pra quem tá chegando agora no canal ou não acompanha os outros vídeos do TCC, eu tô no TCC 2 e a princípio eu vou manter o mesmo título do TCC 1, porém com algumas modificações que provavelmente eu vou ter que fazer. Então, o título do meu TCC está como Uso tópico de tretinoína por influência de criadores de conteúdo digital. Possíveis consequências de papel do farmacêutico na dispensação. Então, o TCC2, gente, ele é construído com base em um artigo, né? Ele é feito, na verdade, no formato de um artigo. Enquanto o TCC1, ele é um projeto, ele tem partes específicas como objetivo geral, objetivo específico, introdução, resumo. O TCC2, ele é todo construído como se fosse realmente um artigo. Então, a gente precisa procurar uma revista para submeter esse artigo, né, para publicação. Claro que essa é uma etapa muito posterior à apresentação do TCC, nem todos são sugeridos para publicação, nem todos vão ser aceitos para publicação, mas a gente tem que fazer como se fosse esse o resultado final. Então eu já escolhi minha revista, deixa eu lembrar do nome dela aqui, Revista Brasileira de Farmácia. Esse é o nome da revista que eu escolhi. E aí cada revista tem algumas regras para referenciar,
quantas páginas, como é que tem que ser. Tô fazendo todo o meu TCC na fonte Times, que eu detesto. Gente, me contem se vocês gostam mais da Arial ou da Times. Eu não consigo escrever coisas em Times. Mas enfim, é a norma da revista. E aí o que eu tenho pra hoje e o que eu aconselho vocês a fazer também. Eu sempre marco as minhas orientações de 15 em 15 dias, agora obviamente elas estão sendo de forma online. E a minha orientadora, ela sempre me dá tarefas. Então, para essa orientação, eu tenho que entregar pelo menos, sei lá, um esboço de uma introdução e da metodologia. Então, é isso que eu tenho que fazer. E é sempre melhor, gente, assim, quando vocês estipulam juntos, né, com o seu orientador, enfim, uma meta do que vocês vão entregar, do que vocês vão fazer. E aí, a gente sabe exatamente para onde ir, sabe? Então, eu tô um pouco confusa com o TCC2 porque dá pra gente utilizar muita coisa do TCC1, então no meu TCC1 eu tenho já uma introdução, uma metodologia, porém como ele vai ter uma parte mais, não sei se é prática, mas eu vou desenvolver um POP, né, um procedimento operacional padrão para a dispensação desse medicamento, que é a tretinoína. Então, a minha introdução vai ter que abordar um pouco disso também. E claro, eu tô vendo aqui, eu preciso seguir o número de páginas da introdução que a revista pede, tem várias regras assim. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou sentar aqui, vou ler o que eu tenho de introdução do TCC1 e vou ver o que eu consigo aproveitar e o que eu deveria pesquisar para o TCC2 para incluir. Bom, gente, tô aqui com o resultado dessa minha leitura e eu acho que dá pra manter bastante coisa na introdução. A minha professora me disse aqui que o bom seria de 1 a 2 páginas, só que eu preciso modificar a forma que tá tudo referenciado aqui nos parágrafos, porque eu tava vendo a norma da revista um pouquinho diferente quanto a isso. E eu também quero trocar alguns parágrafos, por mais que eu acho que esteja bom. Geralmente é a mesma banca que corrige, né? Então, as duas professoras que corrigiram o TCC1 vão corrigir o TCC2. Então, eu acho que vai ficar meio cansativo se eu manter exatamente a mesma introdução. E até tava vendo o meu TCC corrigido e elas não pontuaram muitas coisas sobre introdução, então acho que tá legal, que tá bom assim. Mas, claro, eu tenho as orientações para conferir exatamente isso. Então, eu vou refazer, eu acho que uns 3 parágrafos para dar uma modificada, né, no TCC, para não ficar a mesma coisa. E a metodologia vai ser um pouquinho mais diferente do TCC1, porque aí sim eu vou desenvolver o POP, então eu tenho que falar disso na metodologia. Eu até mostrei pra vocês, né, num vlog, eu acho, de rotina de estudante de farmácia, eu desenvolvendo um pouco desse POP, mas foi só o esqueleto mesmo. A minha orientadora achou melhor antes a gente fazer, enfim, todo o esboço do TCC para depois fazer o POP, que seria como se fosse um anexo, né? Então, a gente vai fazer um fluxograma também, que eu acho bem legal. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o fluxograma e o POP. Vou ver se eu consigo encaixar mais ou menos nessa metodologia, mas vou fazer de forma bem simples, esperar minha orientação para aí sim finalizar essas 2 etapas, né, da introdução e da metodologia. Então é isso, pessoal, vou parar esse study vlog por aqui e tenho a dizer pra vocês que foi um pouco mais fácil do que eu imaginei que seria na questão emocional. Eu comecei o vídeo assim bem pra baixo, achando que eu tava aqui por mera obrigação e realmente tava só por obrigação, porque eu tenho que entregar isso, não tô
Não tava, na verdade, com a mínima vontade de refazer, mas não foi tão complicado no meio do processo. Às vezes a gente muito se auto-sabota, então parecia assim uma tarefa, nossa, que horrível, vou ter que acordar amanhã e fazer esse TCC. E não foi tão difícil assim. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, espero que eu possa ter inspirado um pouquinho, apesar do meu desabafo. Muito, muito, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.